Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender Podcast. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer e a alegria em receber aqui no nosso estúdio a doutora Larissa Melhorança, ela que é médica da família, pós-graduanda em psiquiatria. Doutora, que legal te receber aqui no nosso programa, finalmente. Muito obrigada pela sua presença. Oi, Estela, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Obrigada, hoje que é um dia muito especial, seu aniversário, é verdade? Sim, meu Parabéns. aniversário, muito obrigada. 29 aninhos. Sim, E uma com certeza. profissão de muita responsabilidade, de muita honra, uma profissão que eu Sim. admiro muito, de pessoas que de fato fazem a diferença no mundo. Então é muito legal conversar com você no dia de hoje, nesse programa que é sobre empreendedorismo, mas muito mais sobre a vida do empreendedor. E o médico, ele é um empreendedor, Sim, não é com verdade? certeza. Ainda mais em tempos de redes sociais, em que a Uhum. gente tem que estar presente no digital e aprender muito sobre isso. A gente pode conversar sobre isso se você quiser. Mas Claro. antes de qualquer coisa, eu quero te perguntar, como é que é o seu trabalho hoje? Como é que é a sua atuação? A minha atuação basicamente, hoje eu sou médica da família e comunidade em uma UBS e eu estou me especializando em psiquiatria e também trabalho com cannabis medicinal. E o que é trabalhar com cannabis para você hoje? Trabalhar com cannabis tem muitos tabus sobre o tema ainda, muito preconceito, mas aos pouquinhos a gente está desmistificando isso, porque ele é muito benéfico em muitos casos, em muitas patologias, e precisamos usar ele em benefício do paciente sempre. E quebrar tabus, Com melhorar a certeza, qualidade de vida dos pacientes com certeza. e tirar um pouquinho, né, a quantidade de remédios que as pessoas Sim, tomam. Acho que esse é um grande tema que a gente também pode conversar. sim. Mas antes eu quero saber um pouquinho mais sobre você. Qual foi seu maior obstáculo ali na faculdade, novinha, Sim. né? Me conta. Medicina sempre foi um curso muito elitista, com uma mensalidade muito cara. Então, infelizmente, meus pais não conseguiam marcar com isso. Acabei fazendo cursinho e tentando passar em faculdades públicas. Acabou que depois de muito esforço, muita luta, eu acabei passando pelo SISU lá no Amapá e aqui em uma faculdade particular aqui de São Paulo. Por conta da família mesmo, optei em ficar aqui em São Paulo e acabei fazendo a faculdade de medicina aqui. Claro que não foi uma faculdade super tranquila, né? Tive alguns obstáculos, mas sempre com o apoio da minha família eu consegui, graças a Deus. E para você, o que significa, o que representa ser a primeira pessoa da família formada e formada em medicina, Sim, especialmente? sim, foi uma vitória, um grande desafio. Não foi fácil, ainda mais que no meio da faculdade eu acabei sofrendo um acidente e a minha saúde mental não ficou muito legal. Eu estava iniciando o segundo ano só e depois desse acidente eu acabei desenvolvendo transtorno de estresse pós-traumático e precisando sim de uma ajuda para cuidar dessa parte da minha saúde mental. E o que esse trauma te ensinou? O que que ele trouxe para sua trajetória? O que você aprendeu sobre psiquiatria ali naquela É, fase novinha? eu entrei na faculdade sonhando com pediatria, com oncopediatria também. Que legal. E eu tinha a princípio um certo medo de psiquiatria mesmo. Eu tinha medo de me envolver emocionalmente com o paciente, tinha medo até dos transtornos, e foi só depois que eu sofri esse acidente que eu vi o quanto é importante e o quanto precisam de bons profissionais, né? Assim que eu acabei sofrendo o acidente, eu comecei a desenvolver esse transtorno de estresse pós-traumático, em que a gente fica basicamente revivendo o acidente que aconteceu. Então eu ia atravessar a rua, eu escutava barulho de moto, porque eu fui atropelada e acabava tendo aquelas crises de ansiedade. Então, taquicardia, sudorese, falta de ar. E comecei a buscar auxílio médico, né? E começaram a me prescrever basicamente benzodiazepínicos. E essas medicações acabam deixando a gente dependente, elas sim causam a dependência. Acabou que eu tive que buscar muitos psiquiatras.
Quanto, você tem ideia? Mais ou menos uns 7, Nossa. até encontrar um que realmente me escutasse, que eu me sentisse à vontade e que aceitasse iniciar essa trajetória do tratamento comigo, né? Respeitando sempre a minha opinião, não querendo só me dar uma medicação para dormir ou só para melhorar a crise, sem tratar realmente o que estava Só acontecendo. desligar aquela dor sem tratar ela na raiz, né? Exatamente. E aí sim eu consegui, mas foi literalmente depois disso que virou alguma chavinha que eu falei, olha, psiquiatria é muito legal e saúde mental é extremamente importante. E aí eu comecei a ir mais para esse lado da saúde mental e comecei a me interessar mais. E o cannabis? Onde entra nessa trajetória? O cannabis foi já mais pra frente, né? Já trabalhando, atendendo, e alguns pacientes vinham com dores crônicas. Eu comecei a usar cannabis medicinal, melhorei bastante. Alguns casos de pacientes que estavam com Alzheimer já bem avançado e estavam muito agressivos, não se alimentavam mais direito, não dormiam, e foi incrível também para o tratamento. Pacientes com transtorno de espectro autista, que estavam também sofrendo muito, as mães, e com o cannabis, nossa, ajudou demais pro tratamento, começaram a responder super bem às terapias. Então, foi realmente os pacientes que me fizeram despertar esse outro lado e falar, nossa, que legal o cannabis, e aí eu comecei a ir para esse lado também. Muito bom, algo muito novo no nosso Sim. país, né, do ponto de vista jurídico. Com certeza. Inclusive, você poderia dar um panorama sobre a utilização, o que pode, o que não pode? Sim. Pode ser utilizado por qualquer pessoa. Eu realmente vejo que existe uma evolução fantástica nesse sentido. Sim. A parte do cannabis, pelo SUS mesmo, infelizmente eles só disponibilizam em casos de epilepsias refratárias, esclerose tuberosa, ainda não tem essa diversidade ampla para vários transtornos. Então, por exemplo, transtorno de espectro autista, Alzheimer, dores crônicas, não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, mas de maneira ou por ONGs, ou importação, ou até na farmácia é possível comprar, com Sim. receita e uma prescrição médica. Sempre a gente avalia muito bem cada caso, qual substância do cannabis usar, né? Porque a gente extrai aqueles fitocannabinoides, né? Os mais conhecidos é o CBD e o THC. Mas tem alguns outros. E depois dessa extração a gente vê certinho, olha, quantos % tem nesse óleo, como a gente vai usar, como a gente não vai usar, sempre individualizando o paciente, cada caso é um caso. Sem dúvida, é justamente isso que eu ia falar. Cada caso é um caso. Sim. E você precisa ter uma escuta muito ativa, você estar muito atenta para entender o contexto de vida daquele paciente. Com certeza. Como é que é o seu atendimento, doutora? Então, eu me baseio o atendimento sempre não pensar só em você como na parte da psiquiatria. A gente tem que ver você no contexto geral. Porque não adianta eu querer te passar uma medicação, sendo que você tá com hipertiroidismo, que acaba desencadeando alguns transtornos, sabe? Te deixa a pessoa muito ansiosa. Verdade. Se você tá com algum déficit de vitamina importante. Então tem várias vertentes juntas. A gente tem que saber unir todas, unir também fatores que ajudam na qualidade de vida do paciente, como atividade física, alimentação, é sempre uma junção, sabe? O meu objetivo é isso, é individualizar cada um, escutar e fazer o melhor tratamento para aquela pessoa, sabe? Não só pensando em medicar, como se o remédio fosse resolver isso. É uma junção, a terapia é extremamente importante nesse caminho e a gente precisa com certeza cuidar da nossa saúde mental. E doutora, é difícil a gente saber, né, o nosso limite sozinho, e a maioria das pessoas só procura ajuda de um psiquiatra quando a situação está muito grave. Infelizmente, algumas pessoas acabam chegando no limite, né, para buscar ajuda. Por isso que é importante a gente reconhecer os primeiros sinais,
de que tem algo errado, você tá muito irritado, não tem mais interesse em fazer o que fazia antes, é, tá muito irritado, tá muito ansioso, não tá conseguindo dormir direito. Então a gente precisa se atentar mesmo a isso, se atentar sempre, que é muito importante lembrar. Se você tá tendo pensamentos de morte, ou chega até a ter uma ideação suicida mesmo, é importante buscar ajuda, tá? Lembrando que, infelizmente, o suicídio hoje em dia é a terceira causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Então, é muito mais comum do que a gente pensa. E pouco se fala Com sobre isso. certeza. Em um dia, basicamente, 32 pessoas se suicidam por dia. É um Aqui número, no Brasil. é um número muito importante. Então, assim, é muita gente que sofre, muitas vezes sofre calado e precisa buscar uma ajuda. É possível, sim, melhorar. É possível ter um tratamento, ter uma qualidade de vida. Então, sempre tem uma saída. E o que você diria para pessoa que tem ou medo ou preconceito mesmo? Ah, psiquiatra é coisa de gente louca, porque é isso que se falava Sim, antigamente. é isso O mesmo. que você diz para essas pessoas? Pra basicamente tenta conhecer o novo agora, sabe? Como são os profissionais de agora, porque antigamente realmente, infelizmente, a gente tinha aquela visão de manicômio e tudo mais, mas hoje a psiquiatria tá muito mais humanizada. Então a gente realmente tenta escutar, além da medicação, tratar a pessoa, respeitar os desejos dela e é possível ela ficar bem, tá? Não é sinônimo de fraqueza buscar ajuda, não é, exagero, sabe? Muita gente tem como, tá tudo bem, só vai fazer uma atividade física que passa, mas não é. A tristeza comum que a gente tem no cotidiano, normalmente ela tem uma causa, é momentânea. Mas quando a pessoa já tá, por exemplo, num estado depressivo, não tem uma causa aparente. E ela fica realmente muito mal, tem esse sentimento de menos-valia mesmo, de inutilidade. Paralisação. Sim, e compromete todas as áreas da vida, né? Se a nossa saúde mental não tá bem, a nossa saúde física não tá bem, o nosso dia a dia sofre interferência, então... A saúde mental ela é imprescindível para a gente ser feliz, né, Sim, doutora? com certeza. Quais são os maiores mitos que você ouve sobre medicação, sobre a utilização do medicamento? O que é mais comum que você ouve no consultório? Sim, todo mundo acha que a medicação vai viciar. E assim, a medicação não vicia, né? As medicações que viciam são os benzodiazepínicos, né? Que é o Rivotril conhecido, o diazepam, mas as outras medicações não. A gente realmente usa para regular a parte dos neurotransmissores mesmo do nosso cérebro e causar um bem-estar, né? Para a gente conseguir tratar, conseguir readequar essa pessoa, a vida dela. E infelizmente a gente tem esse tabu realmente de que psiquiatra é pra doido, eu não vou buscar um psiquiatra porque tem medo, mas não, você não é fraco por buscar ajuda. Muita gente acha que realmente, tá fraco, vai passar, mas vai passar se você buscar ajuda, se você começar, é o primeiro Sozinho passo. não tem jeito. Sozinho é muito difícil. Em alguns casos não é possível porque você precisa de uma rede de apoio. Essa rede de apoio é muito importante. Além de profissionais, nós somos seres sociáveis, né? Então a gente precisa de uma interação social que corrobore para nossa melhora. Então, família, amigos, é muito importante no tratamento também. A convivência social tem tudo a ver com a neuroplasticidade, né, doutora? Sim, com certeza. Tava lendo uns estudos sobre isso e realmente, né, a gente se adapta à convivência com as pessoas, com o meio que a gente tá. Sim. A gente não pode descartar isso num tratamento psiquiátrico. Com certeza. Realmente esse é o grande motivo, né, da psiquiatria. A gente quer te deixar bem para você voltar a conseguir.
viver em sociedade como antes você vivia, sentir prazer, né, em fazer as atividades que você fazia e perder o prazer. Sim, e pegando esse gancho, a gente também passou por um episódio na humanidade que impactou demais, Sim. que foi a pandemia da Covid-19, Com certeza. e que todo mundo se isolou, muita gente não aguentou, foram muitas perdas. Qual foi o Muitos. impacto, na Sim. sua opinião, o maior impacto da pandemia na vida das pessoas? Sim, na pandemia, infelizmente, muitas pessoas perderam entes queridos, amigos, e a gente viu vários transtornos aumentarem. Por inúmeros fatores, além dessas perdas, a gente precisou, né, se isolar um pouquinho do mundo social. Então a gente não conseguia mais ir para o trabalho como ia normalmente, não conseguia fazer as atividades normais, sair com os amigos, a gente acabou se isolando. E esse isolamento gerou muitos transtornos depressivos, ansiosos na população. Algumas pessoas fazem sim tratamentos até hoje. Muitas acabaram desenvolvendo toque por conta disso, porque a gente tinha medo o tempo inteiro de pegar a Covid. Toque com limpeza? Com limpeza. Inúmeros casos, teve muita gente que acabou, como ficou mais recluso, acabou aumentando o uso de álcool e drogas. Então, vários transtornos psiquiátricos aumentaram de forma bem exponencial mesmo. E doutora, quais são as práticas recomendadas para você manter sua saúde mental? Então, a gente sempre fala que, além, claro, da atividade física, da alimentação, que é muito importante, você tem que ter um autocuidado, é importante a gente se cuidar, a gente se amar, o amor próprio é muito importante aí. É importante também a gente saber dos nossos limites. Então, assim, muita gente tem dificuldade de falar não, e nós precisamos, porque senão você acaba chegando no esgotamento. Todo mundo tem um limite. E a gente precisa saber o nosso, saber o quanto a gente aguenta suportar, o quanto a gente não aguenta. Ter, claro, uma boa rede social com amigos, família, é extremamente importante também. Equilibrar, não ficar Com certeza. só numa realidade, numa relação Sim, presa ali. sim, e saber realmente, de certa forma, filtrar, né? Porque a terapia que ajuda muito nisso, já que a gente vive em um mundo que está muito tecnológico, nós precisamos saber que nem tudo a gente pode deixar ter total influência sobre a gente, né? Não é o que qualquer pessoa vai falar que a gente realmente vai tomar para si e ficar mal com isso. Então, eu acho que a gente realmente precisa exercitar o nosso amor próprio, se cuidar, valorizar o nosso bem-estar para conseguir ficar bem. E você nesse papel de médica, né, que entende muito de psiquiatria, que é uma referência, que está aí estudando sobre o cannabis, como é que você se sente quando você atende um paciente e percebe que ele está melhorando? É incrível, né? É a melhor parte, com certeza, quando você começa a medicar a pessoa e muda tudo. Desde como ela tá na sala de espera, até como ela tá no consultório. Porque ela começa realmente a voltar a ter prazer nas coisas. Começa a conseguir voltar a ver a vida, né? Da forma que ela via antes. Colorida, não em preto e branco. Exatamente. A felicidade dela volta, né? Então é muito gratificante essa parte, de verdade. Deve ser muito satisfatório mesmo. Sim, Agora vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo. claro. Como é que é ser médica e empreendedora? Como eu falei, né? O médico ele já é um empreendedor por natureza. Uhum. Mas me conta como é que tem sido essa sua caminhada. Então, trabalhar, né, com uma empreendedora também, começar a entender particular, tanto online como presencial, foi um passo que eu dei e eu mesma acabei lidando com os meus preconceitos, rompendo as minhas barreiras, porque não parece tanto, mas eu sou muito tímida, mais introspectiva, então eu decidi começar até a gravar, para as pessoas me conhecerem de certa forma. Então comecei a vencer os meus próprios
os meus próprios obstáculos, sabe? Internos, de certa forma. O que é um grande desafio mesmo, Sim. Principalmente quando a gente conhece a internet, Sim. que ainda é uma selva mesmo, né? É muito difícil se expor, né? Porque a Sim. gente sempre tem medo do que o outro vai achar. Uhum. Mas a gente precisa acreditar em si, ter coragem mesmo. Ter coragem, estar bem para ter coragem de dar o primeiro passo e seguir em frente. E o que te fez mudar essa mentalidade? Teve uma viradinha de chave, algo pontual, ou foi um trabalho de formiguinha? Foi um trabalho de formiguinha, muita terapia, é muito importante. Que a gente vai amadurecendo com o tempo mesmo. Muito legal. É algo que eu sempre tive vontade, mas sempre deixava para depois. Uhum. Então amanhã eu faço, deixa para amanhã. Mas uma hora você fala, não. E hoje você faz sozinha ou você tem uma equipe para te ajudar? Hoje eu tenho alguém que me ajuda também, juntamente com isso. E eu também, claro, que formulo as coisas, eu planejo tudo certinho, como que vai ser, o que eu vou falar, como que eu vou fazer, que é importante. Muito bom. Como é que você alia, então, a medicina da família com a psiquiatria? Fiquei em dúvida sobre isso. Você pretende sempre aliar ou você quer atuar apenas como psiquiatra? O que você pensa sobre isso? Olha, eu pretendo juntar as duas realmente, porque não dá pra gente, eu falo que não dá pra gente cuidar do indivíduo em caixinhas. Eu tenho vários pacientes que eles vêm com uma prescrição do cardio, uma prescrição do endócrino, uma de cada especialidade, ele não sabe qual seguir, ele não sabe qual fazer, porque acaba que uma tem interação com a outra, né? Então a gente precisa pensar que é uma pessoa, né? Um indivíduo. É um indivíduo e nós precisamos tratar aquele paciente da melhor forma. Então vamos lá, a gente vai tratar. Você tem alguma questão física? Vamos tratar essa parte física e vamos cuidar da saúde mental concomitantemente. Porque as duas precisam estar bem. Não tem como a gente pensar só em uma e deixar a outra, né? A gente realmente precisa de um equilíbrio. Esse cuidado integral e contínuo é super importante, né? Com certeza. Na medicina. Você pode falar um pouco mais sobre isso, doutora? Sim, claro. Na medicina, é extremamente importante a gente ter esse cuidado para enxergar o indivíduo como um todo. Ter esse cuidado também para ver as relações dele, né? O quanto que, por exemplo, religião influencia, o quanto a família influencia na vida dele, o trabalho, né? E entram inúmeras questões. Já teve casos de pacientes que, por exemplo, pararam de tomar a medicação porque o líder religioso falou que não era mais para tomar. Nossa, isso é bem difícil. Aí a pessoa começa a ter crises, e aí você fala, tá tudo bem, a gente respeita, tá tudo certo, mas não vamos mexer na medicação, deixa que da medicina a gente cuida, né? E da parte religiosa o líder espiritual cuida e tá tudo certo. A gente precisa ter um controle, né, dessas duas partes, ter um equilíbrio certinho e uma respeitar a outra sempre. Por isso que é muito importante a gente enxergar o indivíduo como um todo e escutar ele mesmo. Escutar o que a pessoa tem para falar, sabe? Porque sempre tá na fala dela. A gente tem que realmente entender o que ela tá querendo dizer, o que tá incomodando, se é algo familiar que a gente precisa conversar para começar a trabalhar e resolver, ajudar a pessoa a resolver, né? Ou no trabalho, como que tá esse ambiente de trabalho? Porque às vezes o problema está ali no ambiente de trabalho. A pessoa está bem em outros ambientes, mas é ali no trabalho que está o problema. Então, que ela tem o gatilho, que ela fica mal. A gente precisa realmente enxergar o indivíduo, enxergar em que local, em que fase que está acontecendo, realmente para ter um tratamento eficaz e em benefício mesmo do paciente. Com o tratamento, em relação ao tratamento com a cannabis, tem alguma história que tenha te deixado surpresa em relação ao efeito mesmo? Em relação a cannabis, ao efeito, os tratamentos mais importantes que eu vi foi realmente com
transtorno do espectro autista com crianças, que ajuda demais na irritabilidade. Então, você realmente vê uma criança antes e uma criança depois. E nos transtornos de Alzheimer também, Parkinson, nas demências, né? Que muitas vezes eles acabam ficando um pouco agressivos, fica um pouco difícil, né? De lidar com o idoso nas atividades básicas de vida dele. E com o cannabis é possível, né? Ter um resultado muito importante. Então, pacientes que, por exemplo, acabavam passando mal, brigando muito, não queriam tomar banho, conseguem começar a tomar banho, não deixavam, né, não permitiam que ninguém alimentasse eles, não queriam comer. Nossa. Então, assim, conseguem começar a se alimentar sozinhos até. Então, assim, é uma evolução incrível. Doutora, existe muita desinformação, na sua opinião, sobre o cannabis? Sim, ainda existe, infelizmente. Muitas pessoas acreditam que vão começar a usar o cannabis medicinal, né, os óleos, e vão começar a ter aqueles sintomas de brisa, sabe? E não é exatamente assim, né? Não necessariamente Brisa é aquele barato, ou talvez uma paranoia, algo nesse sentido. Isso, sintomas psicóticos, sabe? De ver alguma coisa, ouvir alguma coisa. O medo de atravessar o espelho, como se fala, né? De certa forma, sim. E não é exatamente assim, né? As substâncias são selecionadas, os fitocannabinoides, ou CBD, ou THC, e a gente usa muito bem as dosagens para não dar esses efeitos, né? Para realmente a gente lidar com qual é o desejável. Então, se a gente quer melhorar a dor do paciente, a gente vai usar o CBD de uma dose adequada para ajudar nessa dor. Se é na ansiedade, irritabilidade, insônia, a gente vai dosando muito bem. Mas realmente isso precisa da educação, né? A gente precisa difundir informação de que é muito bom, sim, de que é benéfico para a pessoa, sim, e que a gente pode usar de forma segura, sem ter malefícios ou sintomas indesejáveis. Sim. E doutora, agora voltando um pouquinho para a sua história. Como a sua história, essa sua experiência pessoal influencia hoje na sua prática clínica? Então, foi através dela, né, que eu me interessei pela psiquiatria, e hoje em dia, quando eu vou atender alguém, eu consigo literalmente pensar, né, e se fosse eu ali? Você realmente se coloca no lugar do outro. Você entende a dor da pessoa que está ali na sua frente. Você enxerga realmente a pessoa como um indivíduo, como um ser humano que precisa de auxílio, precisa de escuta. E é esse o objetivo, assim como eu precisei lá atrás, aquele paciente está precisando de mim agora. Todo mundo está sujeito, né, a sofrer algum abalo emocional e a precisar de uma ajuda. Então, o que você gostaria que a população soubesse sobre a saúde mental? O meu objetivo é que realmente a gente valorize, né, a saúde mental, valorize o quanto ela é importante, que a gente precisa cuidar dela sempre. Assim como a saúde física, né? A gente não tem que manter só a pressão estável, os níveis glicêmicos, a nossa saúde mental precisa também. A prevenção é o mais importante, para realmente a gente não precisar chegar no limite para buscar ajuda. Então, realmente precisamos dessa conscientização que hoje em dia, depois até da pandemia, começou a se falar mais sobre saúde mental, que antes não era tão falado, mas a gente precisa realmente fortalecer esse lado de que é muito importante a saúde mental. É tudo. É tudo pra gente. A gente precisa, não é um tabu, não é exagero, não é frescura, não é Mente sã, corpo drama. são, isso é muito certo, né, doutora? E para você, o que é empreender com um propósito na medicina? É um desafio, né? Com certeza, mas é realmente pensar no indivíduo, tá? A gente tá em um mundo que visa sempre lucro, 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 né? É o sistema que a gente vive, mas
precisa ter o outro lado, né? Não é só o lucro, lucro, lucro. A gente tem que juntar, fazer uma junção de conhecimento para o bem-estar. Não é um número ou um cifrão que eu tô enxergando na minha frente. É alguém. Você está lidando com vidas. A gente tem que enxergar a pessoa de verdade, não pensar ela de forma só lucrativa. A gente precisa realmente ter esse lado. E é isso. Doutora Larissa, que mensagem você quer deixar para quem está assistindo o nosso programa agora e está em dúvida sobre procurar um psiquiatra? Por onde começar? Como saber se é hora de procurar um psiquiatra? Então, o mais importante é a gente validar a sua dor. Então, comece a perceber os seus hábitos, se enxergue, valide a sua dor, não é frescura, tá? O que você tá sentindo realmente importa. Você merece uma qualidade de vida boa, você merece uma saúde mental incrível, e é possível sim ficar muito bem, é possível ter uma saúde mental incrível. Busque ajuda, não tenha medo, que você vai ficar muito bem. Ter liberdade para viver, para empreender, para fazer Com o que a gente certeza. tem que fazer nesse mundo, não é verdade, doutora? Sim. Muito obrigada pela sua presença nesse dia tão especial, que é seu aniversário, que você tirou para estar aqui com a gente, um pedacinho do seu dia. Eu fico muito feliz, de verdade, me alegra muito falar com mulheres fortes como você, que apesar de todas as dificuldades continuaram e estão brilhando no mundo. Então, obrigada mesmo. Antes de ir embora, deixa suas redes sociais, por favor. Muito obrigada, Estela, foi um prazer e uma honra. O meu Instagram é @DRA Lari Melhoranca. E é isso, foi um prazer. De melhorança com C cedilha, mas lá na internet é sem a cedilha, certo? Sem a cedilha, é Melhoranca. Tá bom, doutora, muito sucesso pra você, volte sempre, tá bom? Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Igualmente. Larissa Melhorança é o nome dela, o Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência de sempre e até uma próxima. Tchau, tchau.